Bom, a gente continua falando dessa relação do governo com o Congresso. A semana foi marcada por mais desentendimentos entre o Executivo e o Legislativo. Enquanto isso, crescem as pressões para o Ministério da Fazenda adotar um programa amplo de corte de gastos e também sobre a dívida dos estados. Para falar mais sobre esse momento político do país, nós convidamos o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil. Tudo bem, governador? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por estar aqui conosco nesta sexta-feira. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite. É um prazer estar aqui contigo e com todos que nos acompanham nesse momento aí pela Jovem Pan. Bom, a semana foi turbulenta, como a gente já falou, e o senhor comanda também um estado e sabe bem como que é possível cortar gastos, cortar despesas. De que maneira um governador como o senhor encara essas promessas do governo de fazer corte de gastos e essa sinalização positiva do mercado financeiro em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Olha, Tiago, com certeza o que aconteceu nesses últimos dias no Brasil, no cenário político aí em Brasília, é algo que deixa todos nós, brasileiros, um pouco preocupados, porque os desdobramentos disso pode, de alguma forma, afetar a todos nós brasileiros. Não importa se seja quem está como agente público, o Estado, mas a nação brasileira perde muito quando essas turbulências acontecem. E o mercado estava muito nervoso, diria não só o mercado, mas todos nós brasileiros, porque o governo fez muitos movimentos aí ao longo desse ano no sentido de melhorar a receita. Isso é louvável? Eu acho que tem o seu ponto positivo. Entretanto, nós já estávamos todos um pouco preocupados, irritados, principalmente o chamado mercado, porque não via o governo federal fazendo a mesma intensidade e quantidade de movimentos para cortar despesas. E aí, Tiago, não há dinheiro que dê quando você arrecada muito, mas gasta mal. E nós temos que reconhecer, independente de eu ser hoje governador de um estado, que, de uma maneira geral, o Estado brasileiro, seja governo federal, estaduais ou municipais, todos nós arrecadamos muito e, na média, gasta-se mal o dinheiro público. Por isso que essa turbulência toda, por isso que essa pressão que começou a vir de muitos setores empresariais para que o governo federal faça movimentos consistentes de cortar despesa. Eu, Tiago, quando virei governador aqui há mais de 5 anos atrás, lá em janeiro de 2019, no estado de Mato Grosso, nós fizemos um movimento muito, no começo, chamado por alguns de duros, eu sempre chamei de necessários. Eles foram tanto no campo para melhorar a receita, mas principalmente para cortar a despesa. Quando você faz isso, você traz equilíbrio fiscal e faz aquilo que é o mais importante, sobrar dinheiro para fazer investimento. E o governo federal, já de longa e longa data nesse país, ele gasta mal aquilo que arrecada e toda vez que falta dinheiro, ele quer avançar no bolso do cidadão cobrando mais impostos. Governador, vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer, a próxima pergunta. Dora. Governador, boa noite, muito obrigada. Vamos falar de política partidária? Sair um pouco do campo da direita. Bora? Então vamos lá. Olha só, o senhor é de um partido que tem três ministros, né? São 3 ministros. No entanto, esse seu partido também tem candidato à presidência da República, o governador Ronaldo Caiado. Claro que não é uma candidatura oficializada, é uma candidatura posta por ele mesmo. Essa conta política não fecha, né? Porque em 26, ele pretende concorrer em 26 contra ou o presidente Lula, se for a reeleição, ou algum candidato apoiado por ele. Dora, veja bem, nós temos que reconhecer também que a política no Brasil, nos últimos anos, já de algum tempo, ela não tem muita lógica. A política está toda cheia de fisiologismo, a política brasileira ela não tem um comportamento que a maior parte dos brasileiros considera um comportamento adequado. Os partidos, Dora, eles viraram no Brasil, e eu tenho falado isso com muito respeito, mas pelo menos é a minha opinião, não só como governador, mas como cidadão também. Os partidos políticos, eles viraram meros instrumentos burocráticos de um processo eleitoral. Não tem ideologia, não tem uma linha muito clara daquilo que eles defendem, não discutem os grandes temas nacionais.
é um fisiologismo danado, é todo mundo preocupado com a eleição, agora de prefeito e vereador, acabou prefeito e vereador, vamos discutir governador, deputado federal, senador, presidente, acabou, dá um fôlegozinho, descansa, começa, e assim o Brasil está vivendo longos e longos anos, né, nesse ostracismo de ideias, de competências e de resultado. E é por isso que o cidadão brasileiro, de uma maneira geral, ele está um pouco insatisfeito, ou muito insatisfeito, né, com a política, e é por isso que fica acontecendo esses fenômenos aí de pessoas que aparecem e às vezes não entregam também os resultados. Então, a União Brasil não é diferente, não é melhor e nem pior do que a média dos partidos no Brasil. Temos lá 3 ministros, chega no Congresso, né, cada parlamentar vota de acordo com a sua cabeça, com a sua identidade com o tema. Temos um candidato a presidente que está se colocando, o governador Ronaldo Caiado, é uma pessoa que tem uma longa tradição, né, governa um estado importante, como todos os estados são importantes, né, Dora? Mas ele tem aí quase mais de 30 anos, né, que ele atua no cenário político brasileiro. Ele se julgou com estatura suficiente, eu acho que ele tem estatura para pleitear e fazer um debate. O que eu tenho dito a ele, olha, Ronaldo, nós temos que debater o Brasil, né? Saber como é que a gente vai sair desse buraco que nós nos enfiamos de tanta dívida, um Estado que não consegue investir quase nada, como é que vamos resolver esse gravíssimo problema de segurança pública. E não é repetindo bravatas, não, porque de bravatas em bravatas, frases de efeito aqui ou acolá, né, nós vamos nos afundando aí na segurança pública, porque ao longo de 40 anos, todos os indicadores de segurança pública no Brasil pioraram. Então, assim, Dora, eu acho que União Brasil não é melhor, mas também não é pior do que a média dos partidos nesse país. Governador Mauro Mendes, agora a pergunta é de Cristiano Vilela. Governador, boa noite. Governador, teremos nos próximos dias um anúncio do presidente do Senado sobre uma nova proposta de indexador da dívida dos estados. O senhor vê como sendo viável que se chegue a um acordo que venha a dar um fôlego um pouco maior aos estados, ou o senhor é cético com relação a essa possibilidade de aprovação e de se chegar num consenso? Olha, Cristiano, eu particularmente, o estado de Mato Grosso, nós não temos muito essa preocupação. Nosso endividamento é muito baixo. Hoje nós devemos aqui em torno de 10% da nossa receita corrente líquida de um ano. Então é um baixíssimo endividamento. O estado de Mato Grosso realiza, e já vem realizando ao longo dos últimos 4 anos, investimentos que sempre estão acima de 15% do que ele arrecada. Para você ter uma ideia, Cristiano, o ano passado nós investimos 19% de tudo que nós arrecadamos, enquanto que a União está ali nos míseros 1%, gravitando em torno disso. Então, assim, esse problema da dívida, ele é grave para 4 estados e alguns aí com gravidade média e alguns, como Mato Grosso, não se preocupa muito, porque fizeram a lição de casa. E eu torço para que chegue um acordo, não é porque nós não temos esse problema. Eu sei que é um problema grave lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, tem vários estados aí que tem isso, São Paulo tem um problema também, mas nós aqui não temos, por isso que esse tema, para mim, ou para Mato Grosso, ele não é um tema que a gente reputa como importante, porque nós fizemos a nossa lição de casa. Os nossos investimentos hoje, mais de 90% que nós investimos é com receita própria, economizando na despesa, gastando bem o dinheiro público e aí fazendo robustos investimentos, que é isso que importa ao cidadão, para melhorar a qualidade do serviço que o Estado tem um dever de prestar em contrapartida aos impostos que todos nós pagamos. Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, como sempre, muito obrigado pela gentileza do senhor, um excelente fim de semana e volte mais aqui à Jovem Pan. Muito obrigado. Obrigado, Thiago, boa noite aí, bom final de semana a todos. Até logo.